João capítulo 11, versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém. Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora o versículo 21 e o 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E agora vamos pular para o 32 e nós leremos do 32 ao 46, ok? 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Estou agora no 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido. Amém? Amados irmãos, um pastor na igreja, onde ele pastoreia, ele tem a incumbência, e eu digo que com incumbência nós podemos dizer a grata satisfação de ser um ministro de reconciliação. Porque, por muitas vezes, ele expõe a palavra de Deus a pessoas que chegam na igreja e que chegaram convidadas por alguém ou não, as que chegam aflitas, desanimadas, sem esperança e precisando de um alívio, de uma palavra, de uma direção, de um caminho. E ele então, pastor, abre a palavra e ele expõe
aquilo que Deus diz? E muitas das vezes essas pessoas chegam até Deus, elas se reconciliam com Deus no sentido de que elas entendem o plano salvífico e se entregam na mão de Deus. Então é uma grata satisfação de que Ele divide a colheita, ou seja, colher o fruto do arrependimento, com tantas pessoas que convidaram, que investiram, que oraram pela vida daquela pessoa. E Ele também é ministro da reconciliação porque Ele é uma pessoa dentro da igreja usada para que as famílias da igreja encontrem respostas para tantas situações. Não sei quantos lares eu já visitei nesses anos em que eu pastoreio esta igreja, e eu me refiro a irmãos da igreja local e também irmãos de fora, irmãos que pedem socorro e que precisam de um alívio, de uma direção. Então o pastor, ele é chamado e ele faz a visita, e ele então é esse ministro do evangelho, esse ministro da reconciliação. A gente chega em alguns lares que são lares com situações bem difíceis. Situações que envolvem, muitas vezes, pecado, que envolvem divisão, falta de amor, de empatia. Pessoas que estão necessitando de aconselhamentos bíblicos. A gente já visitou pessoas totalmente sem esperança, em cima de uma cama, e sem solução, sem qualquer direção. E a gente entra com a palavra, porque o que direciona, o que move, o que leva ao caminho é sempre a palavra. E é interessante, e isto nos enche de alegria, que todas as pessoas que aceitam aquilo que a palavra diz, a direção de Deus, estas pessoas então, elas são direcionadas, ficam bem e ficam dispostas. Então a Bíblia acolhe Deus, acolhe o Espírito Santo, trabalha e você vê transformação. Pessoas sem esperança e que passam a sorrir. Pessoas tidas como fracasso, desestimuladas pela vida, mas que aceitam o desafio, se entregam a Deus, e a gente vê a transformação. O pastor lida com momentos difíceis nas famílias, então. Eu já passei pela experiência de estar aconselhando um casal que está se direcionando ao casamento, são noivos, momento de júbilo, alegria entre nós, direcionamento para aquilo que virá e que trará alegria, afirmação de uma nova família. E enquanto estamos reunidos, alguém chama, estando à frente do templo, e pede socorro por um lar que está sendo destituído. Quando a esposa já arrumou as coisas e quer ir embora. Então nós vivemos dentro dessas realidades, e às vezes as coisas são boas, fazem parte de uma colheita agradável em que você respira e a sua alma fica aquecida, e você louva a Deus e diz: olha Deus aí agindo, a pessoa se entregando, a pessoa confiando. E então outros momentos são momentos dificílimos, né, gente? Diante de tudo isso,
a gente deseja afirmar o seguinte: Cristo supre a família. Como Deus, Jesus suprir, queremos dizer, Ele é eficaz para a sua família. Ele satisfaz a sua família. Ele é a necessidade para a sua família. Mas, irmãos, salvo por problemas psicológicos, patológicos e comportamentais, todas as pessoas querem ser felizes. A felicidade é o ápice do ser humano. Todos nós queremos estar com pessoas que nos deixam alegres, satisfeitos. Nós queremos que as nossas famílias estejam num lugar seguro, tudo perfeito, agradável, amor, dedicação, carinho, felicidade, contas pagas. Nós queremos que o nosso lar seja um refrigério, que ali nós encontremos o banquete espiritual. Que a gente chegue ali e a gente diga que é um oásis, que é bênção, que é um lugar em que eu me achego e sinto o amor. E não somente sinto o amor, mas eu também desprendo amor. Mas fato é que famílias cristãs passam por circunstâncias antagônicas. Existem momentos de nascimento, quando uma criança vem ao mundo. E existem momentos de luto. Existem momentos de alegria, que se pudesse nós eternizaríamos estes momentos. Mas também existem momentos de dores, de saúde, de doença, de emprego, de desemprego, de aliança conjugal, alegria no casamento e de dificuldades no casal, entre o casal. O texto lido nos fala de uma família em profundo desespero. Os momentos de alegria foram substituídos por momentos de lutas, de deserto, momentos de desespero. Fala de uma família, 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, e que o irmão fica doente, o Lázaro fica enfermo. Naturalmente, quando nós temos alguém que fica enfermo na família, de uma certa maneira, todos ficam enfermos, no sentido de preocupação, de desejo que aquela pessoa melhore. A gente vai ao hospital, a gente passa pelo pronto-socorro, se é necessário uma consulta eletiva, a gente leva a pessoa, a gente compra remédio, a gente se preocupa então com um bom médico, a gente marca a consulta e a gente convive, a gente vive e convive com aquele drama, com aquela dificuldade. Algumas enfermidades são mais breves, são mais ou são menos pesadas, menos intensas. Outras são mais difíceis, mais pesadas, demoram mais para passar. E enquanto isto é assim, a família sofre. Esta família estava sofrendo. Buscaram alternativas, o que era necessário. Possivelmente ouviram conselhos de vizinhos. Olha, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo. Investiram tempo em busca de soluções. Mas fato é que o Lázaro foi piorando. E
perceberam, não, ele não está melhorando. Ele piorou. Chegou num determinado momento que as irmãs decidiram, olha, se continuar assim, ele virá a óbito. O que fazer? Tem uma solução. Vamos mandar alguns funcionários até Jesus e explicar para ele o que está acontecendo. Que aquele que ele ama, Lázaro, eram amigos. Jesus não era somente amigo de Lázaro, mas também das duas irmãs, amigo da família. Ele está doente. Então nós sabemos que, pelo poder que Jesus tem, basta ele chegar até nós, basta ele vir nos visitar, e ele trará a cura. Tudo será resolvido. Então vocês vão. Vocês têm esta ordem nossa. Vocês vão lá, falem do problema e a solução virá. E a solução é Jesus Cristo. Mas o texto também, além de narrar esta preocupação, o texto também fala sobre o amor de Jesus Cristo pelas pessoas. As suas amizades, seu conhecimento prévio, seu poder, a sua coragem, a sua compaixão. E este é o retrato de Deus. As crises chegaram na família. O texto nos diz que, no versículo de número 2, que a Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, um bálsamo. E que também enxugou os pés de Jesus Cristo com seus cabelos. Esta narrativa se encontra no texto paralelo de Mateus, capítulo 26, 7. No versículo de número 3, os funcionários, os servos que foram enviados, eles foram bem diretos. E falaram, olha, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Os servos saíram de Betânia, cidade onde a família morava. Eles foram até a Transjordânia. E da cidade de Betânia até a Transjordânia era uma caminhada de mais ou menos um dia. E eles foram andando. Porque havia uma ordem sobre eles. Havia uma responsabilidade. E eles foram informar sobre a condição de Lázaro a Jesus Cristo. Apenas a título de informação, em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, nos dirá que Jesus visitava esta família. Eles eram amigos. Quando Jesus passava ali pela região, quando Jesus passava por Betânia, ali que ele dormia. Ali ele se alimentava. Eles eram amigos. Aí quando nós chegamos no versículo de número 6, o texto nos dirá que após Jesus ser avisado, ele ficou ali, na região, ainda mais 2 dias. A expectativa das irmãs, e podemos dizer também dos funcionários, era que após o aviso, Jesus deixasse seu ministério, abandonasse os seus afazeres e se dirigisse para a casa da família para curar o seu amigo Lázaro. Porém, em vez dele cancelar os seus compromissos
e partir, ir logo a Betânia, Jesus manda um recado para as irmãs, Marta e Maria. E ele diz que aquela enfermidade não era para a morte. Mas Lázaro morreu. Certamente abriu-se um poço de questionamento da família. Porque as coisas não aconteceram da maneira que as irmãs pensaram. Avisaremos, Jesus, por nos amar, ele virá. Lázaro será curado. A alegria voltará à família. Tudo estará resolvido e nós então celebraremos a vida. Mas fato é que o irmão morreu. E pensaram, como conciliar o amor de Deus, o amor de Jesus, com a demora em responder às nossas petições, às nossas inquietudes de alma. Como harmonizar que a enfermidade, que não era para a morte, levou Lázaro? Então, em vista disto, se criou um ambiente de censura. Cadê Jesus? Onde ele está? Ele não ama Lázaro como pensávamos? Ele não nos ama como imaginávamos? Pensávamos que ele era amigo, que ele era cuidadoso. Então, será que não é assim? Será descuido? Será que Jesus não é tão amoroso como acreditamos? Abriu-se um poço de questionamento na família. Quando a gente chega no versículo 20 e 21, o 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então perceba, Marta entra em angústia. A alma dela fica inquieta. Ela censura. A sua fé balança. Em outras palavras, Senhor, quando nós mais precisávamos, o Senhor não estava presente. Quando nós mais tínhamos necessidade, o Senhor não veio. Se estiveras aqui, meu irmão estaria vivo. Meu irmão não teria morrido. Isto só aconteceu, este ápice,
é porque o Senhor não veio na hora certa. Agora, não adianta mais. Agora, não tem mais jeito. Não há o que fazer. Marta, queridos irmãos, conforme o versículo de número 21, ela cria que Jesus poderia ter feito algo. Ou seja, no passado, poderia ter feito algo. Ela diz, se estivesses aqui. No 24, nos diz assim. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele está se referindo ao irmão morto. Ela não cria no passado, ou melhor dizendo, ela cria que Jesus poderia ter feito algo no passado. Ela cria que Jesus agiria num futuro muito distante. Ou seja, o meu irmão ressurgirá na ressurreição. Porém, ela não cria que Jesus poderia mudar aquela situação. Ou seja, que no presente ele poderia fazer algo. Então Jesus diz, eu sou, versículo 25, a ressurreição. E não somente a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não somente participa da ressurreição. Ele não somente nos levará a estar com Ele, vindo a faltar aqui, morrendo. Ele é a própria ressurreição e a vida. Isso quer dizer, aqueles que morrem confiando a vida nele, ressurgirão, ressuscitarão e estarão com ele para sempre. Então Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz, você ainda não entende. Não é que Lázaro um dia ressuscitará. Eu mesmo sou a ressurreição. E por vezes Jesus se manifesta como eu sou. Por exemplo, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas muitos não têm apetite pelo pão da vida. Capítulo 10, versículo 9, também no livro de João, ele diz assim, eu sou a porta. Aqueles que entram terão vida. E muitos não querem entrar pela porta da salvação e libertação. Capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. E muitos não querem ser ovelhas. Capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. E muitos querem continuar andando em trevas. Capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira. E muitos não querem fazer parte desta videira. E no capítulo 11, versículo 25, mais uma vez, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E muitos não confiam em Jesus para a vida eterna. Devido ao sofrimento, a angústia visitou a Marta.
Versículo de número 4. Vamos ler novamente. Nos diz assim: E Jesus, ouvindo isto, ou seja, que Lázaro estava enfermo, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amados, Jesus sabe todas as coisas. Aquela enfermidade mesmo que levaria a Lázaro, o ponto principal do fato não é a morte, mas é que aquela circunstância glorificaria o nome de Deus. Ressuscitar Lázaro foi um sinal muito maior que curá-lo. E a ressurreição de Lázaro é o sinal mais dramático diante dos judeus no que diz respeito ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque outras ressurreições existiram. Jesus, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, entre outras ressurreições. A diferença com respeito à ressurreição de Lázaro é o fator tempo. Porque no caso de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. O local estava tremendamente fétido. O corpo de Lázaro estava se decompondo. E no que diz respeito aos judeus, eles tinham entre si uma prática no que diz respeito ao entendimento dos mortos, em que era o seguinte: até 3 dias, eles acreditavam que a alma de um morto ainda estaria por ali. Mas no 4º dia, segundo eles, não havia qualquer esperança. Então, para eles, foi um grande testemunho. Embora havia ódio e rejeição por Jesus, na ressurreição de Lázaro, eles não puderam ofuscar o grande milagre e a sua glória. Quando nós chegamos no versículo de número 35, Jesus chorou. Seu choro foi pela dor. Seu choro foi pelo sofrimento de um mundo caído. O sofrimento de ver as pessoas perdendo o seu ente querido, a dor, a alma em dor. E Deus não planejou isto. O homem pecou. E isto trouxe distanciamento com Deus. E o distanciamento trouxe sofrimento. Mas este não era o propósito de Deus. Mas pense, por te amar, Jesus sofreu em seu lugar. Você já foi traído? Traição, eu digo, não somente no âmbito familiar, casal, mas quem sabe por um amigo, por alguém que você tanto prezava, por alguém que você tanto confiava. Você dizia, este daí não. E você se sentiu tão
pequeno, tão triste, desanimado, esquecido. Lembre-se que Jesus foi traído por aqueles que declararam amor, por aquele que disse: todos podem te abandonar, mas eu não. Jamais te abandonarei. Se for necessário, serei morto, mas jamais te abandonarei. Você já sentiu solidão? Estar precisando de companhia? Estar sozinho? Isto leva ao desânimo, à pequenez como pessoa, a se sentir tão sozinho. Jesus sentiu solidão. Às vezes ele estava sozinho. Você já foi perseguido? Pessoas mentiram sobre você. Falaram coisas, falaram inverdades. E te perseguiram por você ser quem você é. Por você ser de Deus. E você diz: isso não é justo. Quero te dizer que Jesus foi perseguido. Você já foi humilhado? Já zombaram de você? Jesus passou por tudo isto. E por ter passado, Jesus é o amigo que sofre conosco, que chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente e que intervém. Ele é o Deus que ama você. E saber disto alivia a nossa dor. Quando nós chegamos do versículo 39 ao 44, já lemos, podemos perceber que Cristo é o Senhor das causas perdidas. Às vezes a gente olha algumas situações e no nosso campo de visão, no nosso entendimento, discernimento, expectativas, a gente corre o risco de chegar a conclusões precipitadas. Porque a gente conclui segundo a nossa esfera, a nossa visão, o nosso campo, as nossas lentes. E a gente traça já um panorama definitivo. E a gente diz: aí não tem jeito não. E esquece. Esquece esse sonho. Esquece esse plano. Isso é pequeno mesmo. Não tem valor não. Aquilo que você almeja hoje parece sem solução. Parece que ficou perdido. E que não tem mais jeito. Não há mais esperança. Viva a sua vida. Esquece esse sonho. Mas quando Deus age, quem impedirá? Senhor é capaz de mudar a nossa história.
Senhor é capaz de fazer algo muito além das nossas expectativas. Ele é capaz de mudar a sua família, de realizar o seu sonho. Ele é capaz de mostrar para você um novo, ou te dar um novo olhar, novas lentes, novas perspectivas, mexer com a sua alma e plantar ali uma semente que você nem imaginava, e isto virará uma linda flor. Vida, bonança, benesses. O pensamento de Marta é: tudo está perdido. Lázaro já está morto há 4 dias, gelado, cheira mal, se decompondo, atado. É caso perdido. Mas versículo 40 nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Crer para ver, e não ver para crer. A ação de Deus não anula as responsabilidades humanas. Isso é lindo. Isto é eficaz, é nutritivo, é ensino. Deus age. Mas isto não anula as nossas responsabilidades. Porque no versículo 39 diz: tirai a pedra da sepultura. Tirai a pedra. Vocês farão isto. E no versículo 44 diz: desatai-o. Ele está cheio de atas. Tirem as atas dele. E deixe-o ir, não impeçam de ir. Deus fez o impossível. Mas o possível cabe ao homem. Amados, a intervenção de Jesus trouxe reações distintas entre as pessoas que acompanharam este fato. As pessoas viram o mesmo fato, participaram da mesma experiência, mas as respostas foram distintas. Veja o que diz o versículo 45. Nos diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Entre aqueles que estavam ali acompanhando o desenrolar de tudo, eles acompanharam então e viram o milagre. Aquele que estava morto há 4 dias, cheirando mal, se decompondo, Jesus disse: tire a pedra, desatai ele, ele não vai conseguir andar, deixe-o ir. Eles viram, ficaram perplexos, atônitos, e creram em Jesus Cristo. Mas existe um outro grupo. Versículo 46 nos diz assim: mas alguns deles, ou seja, que viram a mesma cena, que participaram da mesma experiência, eles foram ter com os fariseus, o versículo diz, e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Eles rejeitaram. O fato deles irem
até os fariseus, os religiosos, mostra uma intenção maliciosa. Uma intenção que tinha como objetivo levar ao conhecimento que, olha, fiquem atentos aí. Cuidado com ele. Cuidado. Algo malicioso. Uma conotação de perseguição. Amados irmãos, sempre foi assim. O quê? Dois grupos. Alguns ouvem a mensagem. O Espírito Santo trabalha. É revelado a eles o plano de Deus, o amor de Deus, a morte de Jesus. E estes que ouvem se dividem em dois grupos também, ainda hoje. Alguns creem, eu criei. Você creu. Você ouviu a mensagem e falou: oh, meu Deus, agradeço pela morte de Cristo, pelo sacrifício do Senhor. E você se entregou. Você se desmanchou. Você foi recebido por Cristo porque você se entregou a Ele. Você se arrependeu dos seus pecados e você falou: eu não posso mais viver sem Deus. Eu não posso mais viver uma vida com discernimento, uma vida eficaz, uma vida com propósito, entendendo isto, ouvindo isto e seguindo a minha vida. Então você se entregou. E hoje você está aqui, buscando, orando, glorificando, se entregando, orando, cantando, ouvindo, sendo transformado. E você continua dizendo: Deus, eis-me aqui, sou teu servo. Mas quantas que já ouviram a mesma mensagem que você um dia ouviu e dizem: não cremos, não queremos, não desejamos. Foi assim. E ainda hoje é assim. Para terminarmos, eu não sei como Deus agirá na causa da sua família. O que sabemos é que Deus vê tudo. Ele é o bom pastor que continuará te guiando para você ter forças. Louvado seja o Senhor. Mesmo nas lutas, Cristo continua te amando. Ele não te abandona. Louvado seja o Senhor. Glorifique o Senhor, mesmo em momentos de lutas. Ele te fortalece e sempre tem o melhor para você. Você já pensou que a sua grande dificuldade, a sua luta, que aquilo que traz dor na sua alma pode ser revertida para a grande ou uma grande glória para Jesus Cristo? Já pensou? Nada é impossível diante de Deus. Há algo em estado de impossibilidade em sua família? Você olha e pensa: isso aí não tem jeito não. Quero te dizer, deixe nas mãos de Deus. Já pensou que, assim como foi com a família de Lázaro, alguns que chegarem para te consolar ficarão radiantes por tudo que Deus
pode fazer na vida da sua família? Glória a Deus. Que não estamos sós. Acredite, meu querido irmão, entre tantas verdades que nós precisamos para a nossa família, além de tudo isto que nós estamos citando aqui, que poderíamos falar, e você também tem o seu ensino. Quero te dizer algo. A sua família precisa estar na igreja para ser fortalecida. Não sabemos como Deus conduzirá determinada situação. Mas olha, Deus dará estrutura para você. Ele faz isto. Você não carregará um peso maior que a graça dele que te visitará para te dar forças, para te socorrer, para te animar, para cuidar de você. Eu estou dizendo isso para mim, estou dizendo para você também. Outra coisa, para terminar. Creia em Deus. Creia em Deus. As coisas que ainda não foram resolvidas, continuamos orando, continuamos confiando. Quem disse que não tem mais jeito? Não deixe de orar por sua família. Consagre o seu lar. Entregue a sua família nas mãos dele, que é o melhor lugar que nós podemos estar. A oração tem poder de quebrar as algemas das trevas. Escute, a palavra final não é sua. A palavra final não vem das circunstâncias. A palavra final é de Deus. A sua história ainda não acabou. Louvado seja o Senhor. Confiemos nele. Agindo Deus, quem impedirá? Deus trabalha no repentino. Deus trabalha quando a gente, inclusive, pensa que tudo está perdido. Não tem jeito não. Quem disse? Confiemos em Deus. Baixe sua cabeça, por favor.